Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou comentar sobre o livro Gente Pobre, de Dostoiévski. Antes de começar a falar o livro, vou comentar um pouco sobre o autor. Ele teve uma infância bem tranquila, mas o tempo não foi muito amigo. Os seus pais morreram e depois ele vai para um colégio militar, só porque ele não tem vocação para isso e acaba se aventurando na escrita e na literatura. Ele começa com trabalhos de tradução e depois publica Gente Pobre, seu primeiro romance. Ele é composto de cartas trocadas entre dois personagens. O Makar, que é um funcionário público, copista, só porque ele é uma pessoa que passa muito despercebida no mundo e o seu trabalho não é valorizado. E também a gente tem a Varvara, que é uma jovem órfã que tem a saúde muito debilitada e por isso ela tem dificuldade de se manter trabalhando para tirar o seu sustento. A relação entre eles começa antes do livro ter início e também eles mantêm contato além do papel. Então, por isso eu senti no início um pouco de dificuldade de entender o que estava acontecendo, porque a gente só é inserido no meio da relação dos dois. Eles basicamente relatam o seu dia a dia, tentando sobreviver apesar da pobreza. Mas mesmo assim, o Makar vive dando presentes para a Varvara e isso deixa a relação deles um pouco mais real. Ao longo das cartas, a gente percebe a visão limitada do Makar. As descrições que a gente tem que ele faz são basicamente do apartamento alugado, do trabalho e das ruas que são caminho entre a casa e o trabalho. E para Varvara, a situação é pior ainda, por conta da saúde dela, ela quase não sai. A única coisa que ela realmente descreve com mais detalhes é a infância feliz dela. Ela vivia no interior, mas tem que se mudar para a cidade. Pelo menos ainda ela tinha a mãe, que estava bem doente, e também acha o primeiro amor. Só que ficou alerta, spoiler aqui, os dois acabam morrendo. E ela se vê cada dia numa situação mais difícil por conta da saúde dela e ela se vê presa a pequenos trabalhos de costura para tentar sobreviver. Então há esse contraste entre a simplicidade, a alegria e a familiaridade do campo com o isolamento, a pobreza e até o clima frio de neve da cidade. Além disso, a diferença entre as pessoas é mais discrepante. O Makar, ele fala, enquanto os ricos estão preocupados aí com um monte de coisas fúteis, ele estava preocupado com o que ele ia comer, o que ele ia fazer no dia seguinte para sobreviver. Parece que esses dois mundos não se encostam. Além disso, outra coisa que ele pensa é que Deus colocou em cada um uma vocação diferente. Então, cada um tem que se conformar com o seu destino e que a gente não pode ser agentes da transformação. Há muitas filosofias parecidas com o que o Makar pensa, que dizem que as nossas ações são determinadas pelo meio. Só porque os romances do Dostoiévski provam justamente o contrário, porque esses personagens, eles têm uma profundidade, eles têm um desejo, uma alma que está muito além do que seria esperado deles, conforme essas teorias deterministas. Gente Pobre muitas vezes é classificado como um romance social, como se fosse um estudo da sociedade, só porque vai muito além disso, porque ali é retratado os desejos da alma, a profundidade das pessoas, o desejo por amor, de conhecimento, de elevação moral também. Um exemplo disso é que os personagens eles trocam livros mesmo na situação de pobreza em que eles estão, então eles estão buscando conhecimento. E sobre isso, a Varvara teve contato antes com livros de autores clássicos, com livros melhores, então o julgamento dela de literatura é um pouco mais refinado. Já o Makar, ele tende a ser mais emocional, e pelos trechos ali que ele coloca nas cartas do livro que ele está lendo, parece que prende mais atenção pelo sensacionalismo, assim, pelas emoções. Um livro que eles citam é O Capote do Gogol. Não sei como é que se fala esses nomes em russo, tá? Nenhum deles, mas tá. O Makar talvez não goste porque é um pouco parecido demais com ele mesmo.
né? Enquanto Dostoiévski retrata esse homem sem importância com um pouco de melancolia, o Gogol ele vai falar mais um tom de tirar sarro, de fazer as pessoas rirem desse personagem. A história do Capote é basicamente que tinha um cara muito pobre, copista também, assim como o Makar, que ele tinha o capote, né, dele só porque ele estava muito surrado, muito velho, e ele não tinha dinheiro para comprar um novo. Então ele trabalha muito e ele finalmente consegue comprar o tão sonhado capote. Ele se apaixona, ele fica muito apegado a esse objeto, só que acabam roubando dele. E depois as pessoas tiram sarro dele, então ele acaba morrendo de tristeza por conta disso. Só que depois surge a lenda na cidade de que tem um fantasma por aí tirando o capote das pessoas e que ele não parou, esse fantasma, até que ele conseguiu tirar o capote do chefe dele que tinha ridicularizado ele. Outro livro que eles citam é O Chefe da Estação, do Pushkin. A gente tem um humilde chefe da estação que tem uma filha que ele gosta muito, adora essa filha, só que eles recebem em casa um oficial e o oficial fez a cabeça da filha, eles acabam fugindo para a cidade e o homem, o chefe da estação, ele fica desolado, vai atrás dessa filha, só porque quando ele encontra ela fica ainda mais triste, porque ela rejeita ele, não quer o pai por perto, e então ele acaba se afogando em bebida e acaba morrendo. O Makar é parecido, porque ele perde a Varvara, né? Ela se casa com um homem mais rico para garantir condições de sobrevivência. Só porque o futuro é muito incerto, porque ele parece ser um homem muito grosso e vai levar ela para fora da cidade. E tanto que a gente termina com a carta com um surto do Makar, né, que ele tá ali desesperado, tentando chamar, não, fica, por favor, você não vai me deixar. E acaba nesse corte seco, a gente não tem a resposta da Varvara. Então, nesse sentido, o Makar se parece com os protagonistas, tanto do chefe da estação, quanto do capote, né? Todos eles perdem coisas muito preciosas. Eu confesso que eu não entendi muito bem qual é o ponto da história, porque ela não tem um conflito, a gente só é inserido no meio da relação desses personagens. Mas eu acredito antes na minha ignorância do que na falta de genialidade do Dostoiévski. Então, se vale algum conselho, aproveita com calma essa leitura, porque os detalhes e a importância dessa história está distribuído ao longo das passagens, na relação, nos acontecimentos entre esses personagens, não em algum ponto, em algum conflito, em algum acontecimento específico. Então, se vale algum conselho, aproveita com calma essa leitura, porque os detalhes e a importância dessa história está distribuído ao longo das passagens, na relação, nos acontecimentos entre esses personagens, não em algum ponto, em algum conflito, em algum acontecimento específico. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!